metodologias que vocês conhecem, eu vou dando o início ao nosso conteúdo de hoje, verdadeiramente, tá bom? O que é uma metodologia? O que é essa metodologia? É uma maneira inovadora de ensinar as crianças dessa nova geração. A gente está em uma nova geração, né? A gente teve aquela geração lá de 900 e pouco, a gente já teve a geração de 2000, a geração de 2010, que está andando até hoje. E essa geração, ela precisa de maneiras inovadoras para que essa aluna ela não se perca no meio do caminho e acabe saindo, acabe deixando por não entender a aula, acabe deixando porque não está gostando, não está interessante, enfim. E é uma metodologia, é um método realmente novo, não tem nada a ver com métodos adaptados, né? Aqueles métodos Vagano, já foram respondendo aqui. Oi, Tamires. Vagano, Varrade. Ai, gente, são tantos, né? Então, esses métodos, eles são métodos a partir de balé infantil, né? Que ele já trabalha a técnica em si. Mas, Mônica, eu não estou entendendo exatamente. O que é uma metodologia de ensino? O que é um método de ensino? Porque hoje em dia eu vejo tanta gente dizendo, eu uso metodologia lúdica, eu uso método lúdico. E acaba ficando tão saturado esse nome. Já, sabe, eu não aguento mais escutar. Você trabalha com método lúdico? Gente, prestem atenção. As pessoas, elas confundem muito o que é método de verdade e o que é atividades prontas, né? A palavra metodologia, método, significa o caminho ou a via para a realização de algo. Os alunos, eles vão apresentando dificuldades de acordo com o ano, por diversos motivos. E o que acontece? Sabe por que acontece isso? Por que eles vão apresentando várias dificuldades? Cada aluno com sua particularidade. Cada aluno tem seu jeito de entender, tem seu jeito de pegar, tem seu jeito de trabalhar, de entender. Cada um tem uma forma. Nós somos únicos, vamos pensar dessa forma. Nós somos únicos, né? Então, por diversos motivos, esses alunos eles precisam de uma atenção diferenciada, diferente da geração passada, que a geração passada é aquela coisa mais carrasca, né? Aquela ideia de que eu não tinha acesso à tecnologia, eu não tinha acesso a diversos materiais que eu tenho hoje. Então, uma metodologia, ela precisa, sim, ser trabalhada da melhor maneira possível. Ela precisa ser trabalhada da melhor maneira possível. Uma metodologia embasada, não atividades prontas, como eu falei. Alunos, eles precisam trabalhar, eles precisam se desenvolver a partir de cada fase, né? A partir de cada fase. Como eu falei para vocês, um método, ele é um caminho para eu chegar em algo que eu quero lá na frente. Método é o caminho que eu vou, né? Atividades prontas, você pega atividades de um aqui, de outro ali, de outro ali, de outro ali, e acaba que você monta uma aula com diversas formas de aprendizagem. Não diria diversas formas de aprendizagem, mas eu também não diria método, porque atividades prontas não são métodos, né? Você vai jogando várias coisas erradas dentro, não erradas não, vou reformular. Você vai jogando várias atividades de uma pessoa que você pegou aqui, só que aí você pega lá de outra pessoa que não tem nada a ver com essa aqui que você pegou, entendeu? E aí começa a dar bagunça no negócio, entende? Aí começa
a bagunçar as coisas. Então, vocês precisam entender a diferença de metodologia, uma diferença de método, que método vai me fazer chegar. Eu comecei aqui, estou aqui no meio, agora eu vou terminar aqui, tá bom? Ele tem uma continuação, certo? Existem vários tipos de ensino, né? Existem esses tipos de ensino, como eu falei para vocês. Existe o ensino, aprendizagem por experimentação. Eu até coloquei uma imagem aqui que é para vocês observarem melhor, que é a aprendizagem por experimentação. O que é que seria isso? Os alunos, eles vão aprender por meio de testes, de descobertas. Um bom exemplo, por isso que eu coloquei essa imagem, seria a aula de esquema corporal, né? Onde o aluno ele vai estabelecer aquela relação entre a teoria, entre a prática, entende? Ele consegue realmente compreender a importância daquele movimento. E o mais importante, ele sente o movimento no corpo. Ele entende porque ele sente esse movimento no corpo, né? Não é uma coisa jogada, não é uma coisa que, o braço é aqui, pescoço é aqui, barriga aqui, cabeça aqui. Não é isso. Não é isso. Ele vai experimentar, você vai propor atividades que sejam altamente focadas em cada parte do corpo. Eu não quero que a criança saiba o nome do corpo apenas, né? O nome de cada membro. Eu quero que a criança sinta cada membro, porque se ela não sentir, ela não vai saber executar. Entende? Vou dar um exemplo bem legal aqui também. Peçam para as crianças, para as alunas de vocês, babies aí, desenharem o corpo delas. Para vocês verem como é que elas vão desenhar. Algumas desenham só a cabeça e um palitinho reto, esquece aqui. Elas sabem que tem alguma coisa aqui, mas elas não sentem ainda, elas não têm essa capacidade ainda de perceber. Então, essa aprendizagem por experimentação, ela traz isso, entende? E nós temos a aprendizagem por desafios, que eu adoro fazer, Esse é um dos métodos, assim, é um método de ensino-aprendizagem mas é muito eficaz, porque ele vai engajar, vai incentivar aquele aluno a realmente trabalhar e querer se desenvolver mais ainda, se esforçar dentro das atividades propostas ali. Eu acho que vocês já devem ter visto, né, um exemplo bacana dessa ideia de ensino, aprendizagem por desafio, são aquelas atividades que eu coloco a criança aqui uma do lado, um grupo de um lado, um grupo de outro lado, e aí eu vou começando a dizer, vamos, esse grupo aqui vai fazer isso, vamos ver qual grupo vai fazer mais direitinho, um grupo bacana, isso e aquilo. E peço para as crianças observarem o erro desse grupo, né? Porque aí elas vão se sentir mais ainda parte daquilo. Você é jurada. E elas vão sentir esse... E quem está nesse grupo, que vai ser observado, né? Quem está nesse grupo, essa criança começa a querer dar o melhor dela. E ela começa também a pedir o melhor da outra amiga do grupo, porque senão o grupo perde. E é muito palpável isso para elas, né? Então, mas é muito importante que você, professor, dê esse feedback para a criança para mostrar qual foi o erro, qual foi o acerto, porque ali a ideia de desafio é para estimular essa criança, entende? É totalmente diferente de decorar uma atividade e reproduzir. É totalmente diferente. Ela realmente vai aprender. Ela realmente vai se desenvolver em cima disso, certo? E a outra forma de aprendizagem é baseada em jogos. Me diga você, quem é que não ama fazer essas atividades? Jogos são independente de idade, né? Sempre é interessante. Todo mundo gosta dessa forma, né, de trabalhar. Por isso que é muito interessante a gente levar isso para nossa aula.
E colocando coisas que, dentro desses jogos, né, coisas da atualidade, né? Eu preciso trabalhar com o novo, eu preciso ir além, né? Então, eu vou trazer o que as crianças... Lembra da nova geração, né? Eu vou trazer o que essas crianças querem e vou colocar dentro da sala de aula com outra perspectiva, né? Então, ele desenvolve mesmo o aluno e a compreensão dessa criança fica assim, meu Deus, facilita tudo na sua vida, né? Quando a gente pensa nos modelos de ensinos tradicionais, eles já não são tão suficientes para as crianças dessa nova geração, né? Como eu falei para vocês aí, que são nascidas a partir de 2010. Essas crianças, elas não querem saber daquela forma. Diga para mim, se você for dar uma aula de uma forma altamente tradicional, como é que não vai ser sua aula? Me diga. Me diga se a criança vai querer permanecer naquela aula. Eu quero saber de verdade, a criança vai permanecer aquela aula carrasca, aquela aula daquela forma? Não, ela não vai permanecer. Primeiro que no primeiro dia ela já vai olhar assim para você de cima a baixo e vai dizer, esse lugar aqui não é para mim não, né? A gente precisa realmente aproveitar, porque como já se dizem por aí, né, a gente usa muito, o jogo, ele em si é um objeto do saber, né? Então, esses jogos educativos, esses materiais que nós utilizamos, fazendo com que os alunos se sensibilizem mais com essa construção desse novo conhecimento a partir daquele movimento que ele está fazendo, ela ou ele vai desenvolver suas cognições, vai desenvolver seu corpo, vai desenvolver tudo que tem para se desenvolver de uma forma altamente prazerosa. Diga se não é, que não desenvolve de uma forma prazerosa. Não gosta de... Criança não gosta, não curte. Não tem como trabalhar. A gente precisa se atualizar e viver mais ou... viver mesmo, mas como as crianças estão hoje. Como é que a tecnologia está hoje, como é que o mundo está hoje. Tudo mudou. E eu acredito, eu digo muito, eu vejo isso, a pandemia, ela acelerou mais ainda, né? Esse nosso processo de chegar em outros níveis, né? Porque agora é tudo online, coisa que antigamente isso era impossível de se trabalhar. Então, a gente precisa ir trabalhando com o que eu tenho hoje, né? Eu preciso me atualizar sempre, 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 sempre. E a gente vê aqui nos tipos de aprendizagem, não é? E a gente também tem essas fases. Mas antes dessas fases, eu quero que você entenda a importância de você usar. Você precisa entender mesmo, deixar bem expresso, ficar claro na sua cabeça. Porque você usando um método realmente de ensino-aprendizagem, um método desenvolvido para essa fase da criança, para cada fase, faixa etária, ele é esse método que vai incentivar a criatividade. Porque esses métodos de ensino-aprendizagem, ele valoriza o pensamento, ele valoriza a habilidade, diferentes habilidades, vai colaborando para o desenvolvimento do aluno e, o mais importante, de forma única. De forma única. Então, o desenvolvimento de cada aluno, a partir dessa metodologia, é de forma única. Ele aprende no tempo dele, né? Ele aprende no tempo dele, da forma... Porque a gente sabe, tem você mesmo, pegue você de exemplo. Tem bailarinas que aprendem uma sequência só olhando. Tem bailarinas que precisam fazer um movimentozinho, né? Olhando, escutando, também a audição. E tem bailarinas que só aprendem a sequência se fizer igual o professor, fizer no mesmo momento. São várias formas de aprender, entende?
Então, a gente tem aí as crianças que elas estão em outro patamar, que a gente precisa entender muito ainda esse universo da criança, e para a gente entender mais ainda, a gente precisa trabalhar com ela da forma correta, de uma forma única, né? Então, essa é a grande importância de você trabalhar com essa aluna. E os benefícios disso tudo são porque elas estão sendo trabalhadas em todas as fases, né? A gente vai trabalhar na fase dela corretamente. A criança vai, sem dúvida, ela vai aprender, vai compreender melhor, e você vai ver os resultados muito, muito, muito mais rápido desse desenvolvimento, né? Então, ela vai ter segurança, vai ter autonomia, ela realmente vai se sentir outro ser lá dentro da sua sala de aula. Ela não vai ser só mais um baby. Ela vai ser uma aluna de verdade. Uma aluna que tem autonomia, segurança, que consegue desenvolver habilidades, consegue trabalhar, consegue criar. Você vai dar essa possibilidade para ela de criar. Então, por isso é tão importante usarmos uma metodologia de ensino e aprendizagem da melhor forma. Um exemplo para isso é a metodologia MDT, o método MDT. O que é, Mônica, esse tal método MDT que você sempre fala, enfim. O método MDT, ele é baseado em 3 pilares. 3 pilares: compreensão, execução e diversão. 3 pilares: compreensão, execução e diversão. Eu não posso, mas em hipótese nenhuma, usar eles separadamente. Eu preciso usar, eu estou dando como exemplo aqui a metodologia MDT, porque é uma metodologia desenvolvida para trabalhar cada fase da criança. Então, a fase, ela vai trabalhar tanto nos graus, aqui eu vou falar essa explicação sobre cada grau mais na frente para vocês entenderem. Mas são os 3 pilares da metodologia. A compreensão, ela vai entender, ela vai sentir. Lembra da forma de ensino, aprendizagem lá que a gente falou? A gente falou no início. A criança, ela vai sentir mesmo, em formas tanto de aula teórica, aula prática, ela vai sentir, ela vai pôr em prática tudo aquilo, para que ela consiga entender e ela consiga depois executar. Então, a ideia dela sentir, a ideia lá do esquema corporal, enfim, isso vai fazer com que ela entenda mesmo, compreenda, para que quando ela for executar esse movimento saia assim, espetacular, né? No limite delas. Quando eu falo espetacular, eu quero que vocês entendam. A gente consegue ver o desenvolvimento de uma criança, como eu falei para vocês, não é algo que vai ser somente copiado ali, vai ser reproduzido. E aí, na outra aula, ela já não lembra mais do que fez. Não, vai ser algo que ela vai sentir verdadeiramente, né? E sim, compreender e conseguir executar. Entende? E a diversão é porque toda a minha aula ela precisa estar ligada, esses 3 pontos precisam estar ligados, né? Então, compreensão, as minhas alunas vão compreender e executar todos os movimentos de forma divertida, de uma forma divertida, né? Sem precisar usar toda a aula uma temática diferente, né? Sem precisar. Eu vou passar todo o meu conteúdo da melhor forma possível, né? A partir desses pilares, para a criança vai compreender, executar e todos os movimentos de uma forma divertida, super divertida. E Mônica, eu não quero trabalhar com a compreensão, ou eu não quero trabalhar com a diversão. Todos os 3, eles precisam estar alinhados. Não funciona se você trabalhar só com compreensão e mais nada. Não funciona se você trabalhar só com execução. Não funciona se você trabalhar só diversão. Entende?
Então, eu não posso só querer fazer com que minha aluna, ela saia de lá feliz, a aula maravilhosa, sendo que ela não compreendeu, ela não executou bem, ela fez do jeito que você fez ali, ela só reproduziu o que você fez. E aí não é isso. Não é isso que a gente quer, não é verdade? Eu tenho certeza que você não quer isso. Gente, tá muito rápido, tá bacana o ritmo. Então, eu quero que vocês prestem muita, mas é muita atenção nessa parte, certo? O que é essa metodologia MDT, meu Deus, tia? Aí vocês estão vendo alguns pontos, né? Que é estrutura, dicionário, técnica de ensino, grau, aplicação. Eu quero que vocês observem. A Bruna tá ótimo, né? Que bom, que está bom o tempo aqui. Vocês têm ideia porque o nome, eu vou, não está nem no script ser falado aqui, mas depois eu vou dizer para vocês o porquê que a gente, porque é este nome, porque que eu dei esse nome, né? MDT, meu Deus, tia, né? Então, primeiro eu quero que vocês entendam a estrutura do método. O método, ele tem o segmento padrão, e ele tem o segmento complementar. O segmento padrão e o segmento complementar. Vocês vão entender isso bem direitinho na aula de amanhã. Tá bom? Vocês vão entender isso bem direitinho na aula de amanhã. Mas para que vocês entendam melhor, eu vou explicar. Um segmento, lembra que eu falei para vocês que a metodologia ela precisa ter início, meio e fim? Ela precisa iniciar aqui, eu preciso ter esse objetivo aqui para que eu consiga ver o desenvolvimento lá no final. Várias professoras que eu já conversei, eu perguntava se conseguia visualizar o desenvolvimento da aluna e a professora dizia, eu não consigo visualizar. Eu não sei como foi que ela iniciou, não sei o que foi que ela fez, não sei se ela cresceu, não sei se ela não cresceu. E aí, o que acontece? Como é que faz? O que eu faço com essa aluna? O que é que eu faço com essa professora, né? Então, professora, preciso ter um segmento. E ele tá dentro da rotina. Criança, mais uma vez. Ela só vai se sentir segura, ela só vai se sentir confiante se ela tiver essa rotina. E a rotina é esse segmento padrão que a gente traz dentro da metodologia, que é o início, meio e fim da aula. Não vou esticar muito, porque senão vocês, né, a gente vai ter uma aulinha bem bacana amanhã. E o segmento complementar, um exemplo de segmento complementar, é aquela cereja do bolo, aquilo que eu vou colocar na minha aula para incrementar, para deixar a minha aula mais... Entende? E seria as musiquinhas cantadas, ou brincadeira, né? Ou, enfim, tudo a parte temática de repertório. Temática de repertório, quero que vocês gravem isso, tá bom? E essas são as estruturas, né? Aliás, segmento padrão e segmento complementar, né? A metodologia usa o seu dicionário, tem o seu dicionário próprio, com nomenclatura própria. Então, a criança, nem precisa, assim, eu frisar tanto isso para vocês, mas eu preciso falar aqui. É comprovado cientificamente que a criança ela tende a aprender mais rápido, ela tende a compreender mais quando ela associa uma movimentação com algum objeto, com alguma coisa do cotidiano, alguma coisa que ela já vivenciou, né? Então, se eu fosse falar barriga do ou primeira posição para a criança, ela ia vincular a quê? Ela ia associar como, né? Então, por esse motivo, nós temos o dicionário próprio com a nomenclatura. Então, eu uso barriga do rei para a primeira posição, né? E assim, entre outros
conteúdos que a gente tem diversos, mas é diversos conteúdos dentro de cada fase, né? Dentro de cada grau que eu, enfim, a técnica de ensino, essa técnica de ensino que vai ser uma aula também prática, sexta-feira, né? Será a aula prática sobre a técnica de ensino, tá bom? Como é o passo a passo para ensinar esse movimento para a criança, como é que eu desenvolvo isso nela, como é que eu percebo isso nela, entende? Como é que eu entendo se ela está realmente compreendendo. Então, toda essa técnica de ensino nós vamos trabalhar na aula de sexta-feira, certo? E os graus, Mônica, que negócio de grau é esse? Eu sei que vocês gostam de trabalhar com idade, então a gente vai falar sobre idade aqui. Porque também não dá para levar a risca, porque em relação à idade, porque cada um tem uma realidade, uma história diferente aí, né? Então, nós temos o nível 1, o nível 2 e o nível 3, né? E cada nível, cada grau ali, ele tem sua quantidade de conteúdos. Então, o primeiro nível seria crianças fraldinhas, baby fraldinha, até 3 anos de idade, né? Então, eu sei que tem muitas professoras que trabalham aí com babies, bebezinho que tá aprendendo a andar. Eu sei que vocês trabalham assim. E também tem crianças que aí a gente vai pular para o próximo grau, né? O 2. Então, aqui já é a partir de 4, 5 anos, né? Então, aqui nesse grau, eu vou trabalhar com outros conteúdos, tá bom? Aliás, acrescentar esses conteúdos e entender algumas coisas do corpo. Lá no 1, eu trabalhei com a minha criança, eu trabalhei com as minhas alunas, como foi? Eu trabalhei com elas. Eu fui fazendo com que elas entendessem algumas coisas do corpo. A gente sabe que bebezinha, ela não consegue essas. Então, toda forma de trabalho com essa idade, a gente precisa ter assim um olhar muito aberto, né, para que a gente consiga trabalhar e desenvolver essa criança para quando ela chegar no 2, no nível 2, ela consiga executar as movimentações, né? E a gente vai acrescentar aqui os conteúdos. E o nível 3, este grau que é tão esperado pelas professoras, que ele é a transição, né? A transição onde nós vamos sair dessa metodologia não tradicional para a metodologia tradicional, que é lá quando a criança está entre 6, 7 anos, e aí você vai fazer essa transição para ela entrar lá no balé infantil. Mônica, minha aluna não entra no balé infantil a partir de 7, ela só entra a partir de 8. Como eu falei, em relação à idade para vocês. 3 níveis, o nível é baby fraldinha, o próximo nível eu preciso ter alunas que eu vou trabalhar a fase de até maturação de cada movimento, né? Ela vai entender a mecânica daqueles movimentos. E na terceira fase é a transição, onde eu vou tirar o método não tradicional para que ela entre no método tradicional. E aí, no ano seguinte, que ela vai estar no balé infantil, ela já vai saber de qual é salteado, as movimentações que você vai precisar utilizar, vai precisar falar para ela. Ah, agora aqui não é mais uma coroa da rainha, agora aqui é terceira posição ou quinta, dependendo do método que você vai entrar, né? O método que você vai usar. E a aplicação desse método. Mônica, mas olha, eu dou aula num pátio, eu dou aula online, eu dou aula num projeto social, não tem barra, não tem espelho, não tem nada. Eu dou aula numa escola toda fechadinha, toda maravilhosa, enfim, a forma do jeito que você dá aula aí. Essa metodologia, ela pode ser aplicada em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. E é por isso que eu trouxe, só para comprovar aqui para vocês, a eficácia desse método. Porque é incrível, gente. A gente tem, coloquei aqui,
a escola regular, né? Nós temos a professora Marcelânia, que dá aula na escola regular. Nós temos a professora Rita de Cássia, que dá aula também numa escola regular, não é? Nós temos proprietários de estúdios, né? Que seria que a gente trouxe, eu trouxe o Wellington para vocês verem, o professor, e para também quebrar aquele tabu de que homem não dá aula para baby, né? A gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade. E aqui ele é o sucesso na cidade. Ele é o sucesso da cidade. Entende? Então, eu quero que vocês, se tiver um homem aqui assistindo a live, ou se vai estar assistindo a gravação, não ache jamais que você não pode dar uma aula para baby. Tá bom? Nós temos a professora Rosângela. Inclusive, esses proprietários que eu trouxe para vocês aqui, abriram seus estúdios esse ano passado, aliás, ano de pandemia. E foi sucesso. Eles trabalham a metodologia à risca, né? Nós temos a professora Ana Laura também, que abriu também lá quase no início do ano, né? Deu uma parada, foi para o online e agora voltou no presencial, né? E nós temos projetos sociais, né? Que nós temos a professora Gláucia, que trabalha aí nesse projeto. Nós temos a professora Amanda Nunes, também, que trabalha num projeto social. Eu tenho certeza que vocês, quem trabalha em projeto social, fica doidinho. Eu amo. Devia ter botado minha foto aqui também, com o meu projeto. E o online, que a Bruna Baes trabalha, né? E eu coloquei aqui uma imagem tanto do presencial quanto do online para que vocês consigam visualizar, né? Que sim, as alunas aderiram. Nós temos a professora Lara Farias, que também começou bem antes de tudo acontecer, assim, de saber que realmente a gente vai ficar parado o ano todo. Ela começou e se deu muito bem no online, utilizando a metodologia. E nós temos aqueles funcionários, as professoras que trabalham em escolas, né? Escolas de dança, a professora Renata, eu trouxe aqui também a professora Roberta Tamires. A Roberta, e ela me mandou até outra foto também, e ela dá aula neste espaço lá, de dança, tá? Só de dança, balé, enfim. Nós temos a professora Bruna Aurora. Essas duas professoras, aliás, a Bruna, ela trabalhava numa creche, né? Aqui é a imagem de uma creche, e ela tem também o seu próprio espaço. Aqui eu trouxe uma imagem também da professora Natália, porque a Natália, ela trabalha numa escola regular, né? E ela também trabalha de forma online. Então, essas professoras que trabalham em escola regular ou de forma online, seja a forma que você trabalha, igreja, né? Tem muitas professoras que trabalham em igrejas também. Então, eu só quero que você entenda que você não vai ficar perdida utilizando a metodologia certa, entende? Então, eu quero que isso fique, precisa utilizar uma metodologia certa para que você consiga fazer com que sua aluna se desenvolva da melhor maneira possível, que ela cresça de verdade, Olha aí, as professoras já estão aqui, professoras que trabalham com a metodologia, cada uma aí com sua fase, com seu nível, com seu grau, né? Então, a gente trabalha... Gente, é incrível a metodologia, como ela consegue, como nós conseguimos ver esse resultado das alunas, né? Então, das professoras. Eu, Mônica, vejo o resultado das professoras que aplicam a metodologia. Mas é aplicar a metodologia à risca, não é ficar
trocando aqui, eu não gosto dessa aqui, eu vou fazer essa aqui. Mas eu queria incrementar um pouquinho com isso aqui. Não. Para que a metodologia funcione, que ela seja eficaz, que eu sei que vai funcionar, você precisa seguir à risca aquela metodologia, entende? Você precisa seguir o passo a passo. E lá dentro, como eu falei para vocês, tem o passo a passo, tem a estrutura de tudo, tem o nível de tudo, né? Você não vai ficar perdido. Mas, Mônica, e negócio de conteúdo? Lá tem. Você vai saber qual é o conteúdo que você vai dar. Tanto, Mônica, eu não sei quantos conteúdos dá em cada aula, eu não sei isso, não sei aquilo. Pois aqui você vai entender. Uma metodologia é isso, uma metodologia é algo que eu vou trilhar, é um caminho, não é algo quebrado por partes. Eu peguei uma coisa aqui, peguei outra coisa ali, peguei uma coisa aqui no outro ponto e outra. Não, numa metodologia ela precisa ser trabalhada da forma que ela se mostra ali. Me diga uma coisa, se você é professora de balé avançado, vamos pensar aqui, você usa uma metodologia, ou você vai diferenciar, vai utilizar. Eu acho muito engraçado isso, porque eu vou fazer uma aula com alunas avançadas e o que que acontece? Eu acabo misturando algumas metodologias. Eu utilizo lá um Vaganov, eu utilizo o russo, enfim, eu utilizo o RAD. Aí, Vaganov, ela aqui é terceira, mas lá no RAD é quinta. Como é que você vai fazer? Você vai misturar elas duas? Não tem não tem como você misturar, você pode até explicar que existe, mas você precisa trabalhar com uma metodologia, né? Porque uma vai por um caminho, outra vai por outro caminho, então eu preciso me concentrar em uma metodologia só. Aprender várias, maravilhoso. E aí você decide qual é que mais se encaixa na sua forma de dar aula, no seu padrão, como é a minha identidade. Eu tô realmente mais ligada a essa metodologia, ou assim, qual é a identidade. Então, quando eu me propus a trazer para vocês hoje uma ideia de um exemplo de metodologia, de método e aprendizagem, né, de ensino-aprendizagem, é justamente dar um exemplo de algo muito, muito, mas é muito mesmo palpável, né? Que seria a metodologia MDT. E agora eu vou dizer para vocês por que é MDT o nome desse negócio. Que, meu Deus, tia. Mônica, por que, meu Deus, tia? Porque eu já havia desenvolvido várias atividades, já tinha criado várias coisas, mas eu precisava dar um nome para aquele negócio, né? E aí foi quando eu percebi, né, dentro das aulas, quando eu dava essas aulas, como eu fazia com as crianças, toda vez, antes delas expressarem qualquer coisa, né, elas já chegavam. Meu Deus, tia, a aula foi incrível! Meu Deus, tia, isso, meu Deus, tia, aquilo, meu Deus, tia. E aí, partiu das crianças. É uma essência delas, entende? Então, por isso, é muito, 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 assim, importante esse nome. Não mudaria o nome da metodologia. Já me sugeriram mudar, não mudaria, não colocaria meu nome, porque aqui a gente vai além. Eu realmente acho que não sou eu, Mônica, não é a metodologia MDT. Aqui é uma ligação totalmente diferente. Eu não quero eu quero que a pessoa, a professora, olhe, entenda e visualize realmente as crianças dentro dessa metodologia, né? Então aqui eu vou trabalhar com cada aluna de forma única, de forma única. Então, é nessa forma única que você vai conseguir desenvolver suas alunas. Pode ter certeza, mas pode ter certeza mesmo, tá bom? Então,
Gente, vocês têm alguma pergunta, dúvida? É agora a hora de vocês colocarem. Eu fui vendo aqui que várias professoras estavam entrando. Eu não parei, que vocês sabem que quando a gente para olhar um comentário, e aí eu já me perco toda, né? Eu já esqueço o que eu estava falando, e aí eu tentei não olhar para os comentários, mas eu ia vendo aqui. Conceição por aqui, a Bruna, Luciana, Bruna Baez, Laura, vamos lá, eu vi Sapatilha Mágica, eu acredito que seja, tem a Rosângela também que está por aqui. Enfim, Tamires, as professoras que estão por aqui, agradeço muito a todas vocês que compartilharam a live, porque a gente precisa ensinar da melhor forma para as nossas alunas, gente. A gente precisa ensinar as nossas alunas de uma forma realmente eficaz. Tia Cris está aqui. A gente precisa de todo desse embasamento, tá bom? Professora Cássia, Bruna Aurora, Rita, Lua, boa noite. Perdi o começo, a live vai ficar salva, vai. Então, eu preciso que vocês entendam que amanhã vocês não podem perder a aula. Nem a aula de amanhã, aula de quinta-feira, aula de sexta, tá? Porque, gente, é tanto conteúdo maravilhoso. Assim, eu não tenho como forças para explicar para vocês a alegria de passar todo esse conteúdo e desenvolver tudo isso junto com vocês também. E com todas as professoras da comunidade também, porque é uma construção. É uma construção, como eu falei, não é meu, é uma metodologia da criança, é uma metodologia infantil. Nós ali da comunidade, nós professores ali, nós estamos só para passar para as nossas alunas, né? E cada um colocou a sua identidade lá dentro. Então, é muito gostosa a forma de trabalhar com uma metodologia própria de ensino-aprendizagem para criança. Não algo adaptado, mas algo para criança. Então, eu já vi aqui, eu falei, vocês não mandaram mensagem, não disseram se tem uma dúvida, se tem um, né? Eu quero saber. Eu quero saber se vocês têm dúvida. Eu tô aqui. Eu quero saber se vocês têm dúvida, eu quero saber se vocês ficou alguma confusão aí na cabeça de vocês, alguma pergunta, algo que eu não coloquei aqui. Tem? Porque a hora é agora, gente. Bora lá. Glaucia, estaremos aqui, prof. Boa noite, gratidão. Tenho só que agradecer. A Glaucia está com a gente desde 2018, né, Glaucia? Não tenho nenhuma dúvida. Muito bem explicado. Gente, eu sempre penso que eu corro tão apressada que eu não consigo passar tudo. A Veluma também. Eu não consigo passar e fica dúvida, né? Mas eu gosto de ser bem direta, porque vocês são professoras. Eu tenho que ficar rodeando ali as beiradas quando eu trabalho com um aluno, entendeu? Maria Luísa. Botei aqui como faz para saber, como faz saber mais sobre a metodologia, né? Para você saber mais sobre a metodologia MDT. E lá dentro do Instagram, nós temos os destaques só falando da metodologia. Além de toda essa estrutura que eu falei aqui para vocês, de tudo, a partir realmente da estrutura, como é que ela começa, como é que ela termina, como é que eu trabalho lá no meio, eu expliquei aqui, e também tem lá nos destaques do nosso Instagram, tá bom? Não sei viver sem vocês, Glaucia. Nós também não. Não sabemos viver sem vocês. Essa semana será uma grande introdução.
como eu falei para vocês, do método. Então, tudo que vocês estão vendo durante a semana do Baby Class é grandioso, né? É grandioso mesmo. Então, você precisa assistir, acompanhar todas as aulas. Quem não entendeu a forma errada de ensinar, porque a gente precisa falar, a gente precisa fazer a forma errada para a criança entender. Até isso eu preciso fazer, entende? Então, assista a aula a primeira aula, né, que é desconstruindo alguns pensamentos, né? E aí a aula hoje, aula amanhã, aula quinta e aula sexta. Nós temos prática aí para dar e vender. Bruna, Glaucia, eu vou sofrer desse mesmo vício. Veluma juntas desde 2018. Ah, gente, eu adoro essas professoras que são fiéis, que estão comigo. Adoro, tô louca para me visitar. Louca para acabar essa pandemia, a gente fazer uma atividadezinha ali para visitar vocês. Vamos lá. Como que faz para sair do grupo de professores plenas? Impossível. Impossível, né? É porque a gente é plena, né? É assim que a gente trabalha, é assim que a gente vive. Laura, começando mais cedo a aula, perdi um pouquinho do começo, mas fico feliz em saber que a live vai ficar salva. Não se preocupe que vai ficar salva, tá bom? Você sempre arrasando, professora, muito bem explicado. Obrigado, meu amor. E Luísa, a aula vai ficar salva? Sim. E você, agora, eu estou intimando vocês. Você precisa compartilhar, porque nossas alunas precisam ser trabalhadas com metodologia correta para elas e não metodologias adaptadas, tá bom? Gente, eu amei hoje estar aqui com vocês. E é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu sempre estou disponível para vocês. Sempre, 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 sempre. Não tem problema com a madrugada, também estou disponível, né? Então, sempre que eu vejo uma dúvida de vocês, uma pergunta, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, eu faço de tudo para te dar atenção, para responder. Então, é isso. Estou muito, muito, muito feliz com quem está aqui, com quem vai assistir, com quem está compartilhando nossa live também, tá bom? Amo, amo, amo muito vocês, professores plenas. Eita, meu sonho é te ver pessoalmente. Não, vamos se ver, eu vou banhar aí, vou lá nessa praia aí onde você mora, que eu quero ver. Gente, um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais.